No vídeo de hoje do canal, vamos falar da preparação do São Paulo para o jogo contra o Vela amanhã. E claro, situação de rebeldia, especulações de vindas e saídas e muito mais. Então, perder tempo não, vambora para o vídeo. O Mancini, quantas vezes você viu isso com um cara da base no estádio de futebol? A primeira bola ele quer matar e olhar. Ele não, e a bola passa. É normal. Sinceramente, eu não compreendo. É normal. E os caras têm que entrar aos poucos. Mas a torcida do São Paulo está histérica. Eu não sou histérico, não ficarei histérico e não vou entrar nessa pilha. E o São Paulo, ele já foi, em 2025, brilhante em alguns jogos e tenebroso em outros jogos. É isso que a gente está analisando. Quando ele foi o brilhante, o que tinha de bom. Quando ele foi tenebroso, o que tinha de ruim. Ontem foi um dia tenebroso. E aí, eu acho que, para finalizar em comum nas duas partidas, a dificuldade incrível de furar bloqueios com um jogador a mais. Que cada vez mais no futebol, e isso me espanta, inclusive, com os nossos colegas que são mais preparados do que eu em termos de estudo, de estatísticas e tudo mais. Para mim, observador do futebol há bastante tempo, é cada vez mais difícil furar uma retranca com um jogador a mais, porque os times jogam muito mais blocados, os times são físicos. Então, cruzou 43 bolas. A única forma de você furar a retranca hoje, como jogam os times, é chutando de média distância e cruzando bola na área. Agora, uma coisa é cruzar com o Cédric, que em 4 cruzamentos acertou os 4. Aí você tem uma chance maior de abrir o marcador. Essa é uma questão que o time reserva apresentou e o time titular apresentou. Falta de repertório nesses momentos. Mas calma, né? Simplesmente calma. A classificação, diferente do Palmeiras e do Santos, pelas circunstâncias do grupo, ela está encaminhada para a próxima fase. Vamos ver o que acontece até o final do campeonato, ao menos. Ao menos. Vamos ver o que acontece até o final do campeonato. Muito bem, eu tenho algumas coisas aqui. Você falou que não compreende também, não é isso? Não, eu tô aqui ouvindo de forma republicana, mas a vontade que eu tenho é... de me bater. Não, eu detesto isso, mas pelo contrário. A vontade que eu tenho é soltar um monte de palavrão para essas pessoas que o ambiente do futebol, Vessone, é muito infantilizado. É infantiloide, sabe assim? É uma coisa juvenil, de criança, cara. Vamos lá, então vamos trabalhar com o seguinte. É que redes sociais tal potencializou Não é de hoje, muito. faz tempo. O que é isso aqui? Mas antigamente você não tinha esse feedback tão rápido. Ok, mas vem cá, o que é isso aqui? É uma caneta. É uma o quê? caneca. Me assusta. É uma caneca. Ela pode ser um chapéu? Até pode, Não faz isso, é nova. É nova. Vê se pode. Não faz isso, pega. Não pode. Pode ser um chapéu, certo? É uma caneca. Você diz pro sujeito, jogar no sub-20 não é a mesma coisa que jogar no profissional. O sujeito fala, nossa, Márcio, olha que pastel bonito. Eu não entendo por que as pessoas não fazem o mínimo esforço pra escolher não ser burro. Entendeu? É uma escolha. Treinar o sub-20 não é a mesma coisa que treinar o profissional, porque meu Deus, tende até o Alan Barcelos, técnico do sub-20. Meu Deus, pegue uma criança de 10 anos, ponha ela jogando com a turma dos 8. Você vai ver como ele vai deitar. E pega uma criança de 10 anos e põe ela jogando com a turma dos 12. Agora, existem exceções. Exceções, tá? Então, a história, o Zubeldia detesta a base. É de uma falta de bom senso, né? É uma coisa assim, não é possível. Aí alguém tá dizendo, então, ele pode fazer o que ele quiser, não vai demitir nunca o treinador. Que é o argumento mais raso, né? Você dá um argumento aqui e o cara vem outro lá no extremo. Qual é o tempo necessário para manter ou demitir um treinador? Ninguém sabe na face da terra, só quem mede o trabalho lá, quem sabe o trabalho lá, é que vai ter essa resposta. Horas. Então, eu fico pasmo que as pessoas, que a comunidade de São Paulo estava discutindo a demissão de um treinador no dia 10 de fevereiro, depois de 7 jogos no campeonato, com preparação feita nos Estados Unidos, 1 ou 2 dias perdidos no parque, com o jogador chegando, o jogador estreando ontem. Não é possível que as pessoas não tenham o mínimo entendimento do que é a concepção e o sentimento de pertencimento que o jogador tem que ter com a camisa, da ambientação dele com o espaço. Não é possível que as pessoas insistam
em optar em dizer que isso aqui é uma caneta. Não é possível, eu não me conformo, cara, juro. É uma falta de maturidade, é uma coisa infantiloide. O futebol não pode ser a expressão do desespero, das coisas ruins da sua vida, cara. Entendeu? Então você não pode demitir o seu chefe. Não pode. Não pode. Não pode. E não vai. Faz parte da vida da gente ter chefe, hierarquia, gente que manda em você, né? Diálogo. Então, cara, a sensação que eu tenho é que esta raiva, este ódio, esta coisa incompreensível, essa histeria, ela vem das pessoas que simplesmente acham que isso aqui é uma pena, né? Tá vendo aqui? É uma pena de galinha e acham que porque empata um jogo, perde outro, joga mal, o treinador erra, tem que mandar o cara embora. Da onde vem isso? É uma doença. E nós aqui, já sei que tá na hora de mudar, nós aqui somos responsáveis. Sem dúvida. A imprensa é muito responsável por isso. Então deixa eu ser responsável aqui também. Tudo bem, tudo muito legal, não der, né? Estamos aqui para pensar com calma, mas o que fazer com isso? A gente vai olhar o São Paulo em 2 jogos, não conseguir fazer um gol com um jogador a mais e tem as dificuldades São todas. jogos distintos. Contra então tá bom. o Red Bull foi muito mal. Ontem não. Então. Chutou, o goleiro pegou, bateu, defendeu. Não é a mesma coisa. Sim, mas acho que alguma coisa disso precisa sair alguma coisa. Ou não, tudo bem. Ah, beleza. Faz aí mais 20 jogos até o fim do Paulista, jogando com a mais e não fazendo gol, que tá tudo bem, porque é só preparação. Não. Disso precisa sair alguma coisa. Claro. Ou uma crítica, ou uma análise, ou uma mudança de jeito de jogar, ou uma pré-temporada de novo, alguma coisa. Mandar embora o treinador? É não, eu não acho que tem que ser mandado embora. É que, na verdade, essa situação, a gente se coloca, não existe análise mais. O que um time ou um técnico ou um jogador tem de bom e de ruim. Sim, é o que existe se você é a favor da saída ou a favor da continuidade. Então, mas exatamente, a favor da saída ou a favor da continuidade. Exatamente As isso que eu tô pessoas falando. perderam a capacidade de analisar. Mas é exatamente isso que eu tô falando. E aí, essas enquetes eu acho que a gente tem essa coisa, eu tô tentando fazer exatamente uma análise. Não, uma análise. Não tô entre fica e não fica. O Zubeldia tá aí, a princípio vai ficar. Mas o que tirar daí? Porque eu vou repetir pela milésima vez. Eu acho que o Zubeldia tem que ficar. O trabalho dele é muito parecido com o dos outros aí no começo dessa temporada. Os outros todos rodaram, assim. O Carpini rodou com um time pior, com menos preparação, tinha chegado ontem e foi demitido exatamente depois disso. Tudo isso aconteceu com ele. Então a minha pergunta é, dito tudo isso, jogar com 10 contra 10 é difícil, não era o quarteto, foi para os Estados Unidos, não sei o que lá. O que tirar? O São Paulo precisa melhorar. Sim, o São Paulo na quinta-feira passada, depois do Mirassol, eu acho que não precisaria melhorar tanto em campo. E já tinha o zum-zum. Esse desgaste, essa coisa contra, uma hora é a base, outra hora é o Ferreira, outra hora é o fulano, tal. O São Paulo vem de 2 partidas muito ruins, diferentes e muito ruins. Agora, a gente acabou de tentar fazer a distinção entre o que o São Paulo fez de bom nas partidas boas e o que fez de ruim nessas partidas. Me preocupa. Só que ninguém ouve. Nós estamos tentando. E teve uma grande distinção, isso eu preciso falar porque eu não toquei nesse ponto, mas não posso deixar de tocar. Nas quedas do Rogério e do Carpini, tinham coisas além dos resultados e do desempenho. O Rogério era um ambiente péssimo que ele tinha perdido completamente. Isso é mais fácil de entender. E o Carpini, ele mandou o cara bater o pênalti, o cara não quis bater. Os caras passavam por cima dele, o cara não quis bater o pênalti. Né? Então tem uma coisa que ele ainda não tem. Ele tem até o momento o respaldo completo dos jogadores. Dá para perceber a coesão dele com os jogadores. Agora, se não tem resultado, não tem desempenho, o cara não se entende com os jogadores, se desentende com os torcedores, se desentende com a direção, aí você não tem como manter o treinador. Isso não chegou nesse ponto. Mas o que me preocupa mais aqui, desculpa. Não, vai lá. O que me preocupa mais é o São Paulo ceder chances à Inter do que não fazer o gol com 10. Isso me preocupa mais. Este ponto, para mim, é o mais importante que deveria estar sendo discutido. Por que o Zubeldia, até agora, não conseguiu ajustar um sistema defensivo jogando com o quarteto? Porque isso... Mesmo sendo a segunda defesa menos vazada do campeonato. Ok, mas veja, eu posso dizer que o São Paulo finalizou, não fez o gol, mas posso dizer também, é uma verdade, é um jogo construído, feito por seres humanos, é o caos. Jogo de futebol é o caos. Então eu posso dizer que a Inter também teve sua chance. Teve a chance. E a Inter é um time fraco. Sim. E jogou bem ontem. O pior time do campeonato. Então, ok. Mas não é só fraco. Este, pra mim, é o ponto de mais preocupação. Porque quando o São Paulo jogar contra o Lanús, Godoy Cruz,
né? O Zuliano, do meu tio Pepe, meu querido Pepe, um beijo pra você. Se pintar um contra-ataque desse, vai tomar um gol numa Copa, e aí pode ter quarteto, quinteto, sexteto, o Jô, o Bira, o Derico, todo mundo lá que não vai virar. Entendeu? Isso que me preocupa mais. Essa que pra mim teria que ser a primeira pergunta coletiva. Zubeldia, tudo bem? Por que o seu time ainda dá chances ao adversário? Ele já respondeu. Ele respondeu isso outro dia. Falou eu não me preocupo com isso porque meu time cria 3 chances claras. Aí, ele falou isso. Então, ele tá equivocado. Na minha visão, eu não vejo futebol assim. Eu vejo futebol no equilíbrio. Não adianta você... se alguém chutar 20 vezes no seu gol, não significa que você vai fazer 21 gols chutando 21 no adversário. Nós já vimos isso acontecer. Mas diga, Marro, Versailles. Não, quando o São Paulo perde na Vila, no dia seguinte aqui eu disse, não vamos tratar isso como uma verdade absoluta, assim como não vamos tratar que o quarteto é a maior maravilha porque ganhou do Corinthians de 3-1. Acho que não era nem uma coisa nem outra. A gente estava tateando ainda, acho que a própria comissão técnica também. Problemas que causa ter o quarteto, soluções que o quarteto vai dar. Eu acho que está tudo dentro do esperado. Eu acho que o que tem que ter nesse momento é tanto diretoria quanto o Zubeldia, convicção e frieza. Do muro para fora do CT, não vai ter porque é paixão, vai ter barulho, vai ter histeria, como o Arnaldo está dizendo e tal. Então, se do muro para dentro também tiver isso, ferra tudo. Esse 880, ele não é saudável, ele não faz bem, né? Em qualquer análise, quando você olha para extremos, né, de uma mesma coisa, nunca é bom, nunca vai sair algo positivo. Mas eu entendo também, Chacon, que o técnico não dá para ser imune à crítica. Não é que a gente está criticando ele, que a gente quer que ele saia, quer, enfim, trocar o técnico. E o Zubeldia é um cara que nos últimos jogos ele tem sido alvo de críticas justamente pelos erros que ele está cometendo. Ele tem teimosias, ele tem insistências, ele não tem variação. A gente não pode aceitar, né, Chacon, 2 jogos com um jogador a mais, quando você tem superioridade numérica, você tem 11 contra 10, você ficar chuveirando na área. Chuveirar na área quando o time tá fechado, é quando você não tem peças, você tem um a mais, cara, vai estar sempre um cara livre, você triangulando bem a bola, vai estar sempre sobrando um. Então, assim, é muito mais uma disposição. E aí eu entendo muito mais que, assim, claro que ele tem uma pressão em cima do técnico e tudo mais. Eu entendo que tem que ser 3 faces de crítica. Para mim, eu acho que é algo óbvio. Técnico, que é sempre o mais fácil falar do técnico. Então, o Zubeldia erra nisso, erra naquilo. É mais fácil falar do técnico, isso é um fato, isso não é uma invenção. É muito mais fácil quando você fala do seu treinador. Então, acho que é o ponto 1. Elenco, que é pouco falado muitas vezes, mas o elenco do São Paulo também é quem toma a decisão final no campo. E isso tem que gerar uma cobrança muito grande também. E, de novo, cara, para você qualificar o seu técnico, não precisa desqualificar o seu elenco. Não precisa falar que, mas com esse elenco também fica difícil. Cara, o Zubeldia tem o melhor elenco do São Paulo, nos últimos anos, né? Muitos técnicos com menos fizeram mais. Mas esse elenco, então, cara, para mim não é um elenco fraco, para mim a gente tem um time forte, né? Então, eu vejo dessa forma, pelo menos. E acho que é um time que merece críticas pela tomada de decisão que tem no campo muitas vezes. E a última face, que é a face mais importante, é a face da diretoria, cara. Você tem que criticar a diretoria, você tem que falar das escolhas, tem que falar de quem chancela tudo isso, né? Então, eu entendo todas as facetas da crítica do São Paulo Futebol Clube. E eu acho que centraliza muito no técnico. Mas ele tem que se ajudar, né, Chacon? Total, separei alguns pontos aqui para falar sobre a coletiva dele. Primeiro, concordo totalmente sobre essa questão da direção, porque assim, torcedor aqui que está insatisfeito com o Zubeldia, seja insatisfeito com quem trouxe. O Zubeldia não viu um anúncio no LinkedIn e não tinha ninguém que se inscreveu, foi lá, se inscreveu e virou técnico do São Paulo. Ou bateu na porta lá do CT da Barra Funda e falou, por favor, me contratem como técnico. Ligaram para ele. Ligaram para o Zubeldia, inclusive estavam me ligando, não poderia casar mais a parte de sonoplastia e de... não podia combinar mais, né? Estavam me ligando aqui. Mas ligaram para o Zubeldia, assim como ligaram para o Carpini, né? Na temporada passada. Convidaram eles a treinar o São Paulo. Isso que o Zubeldia recusou a primeira, né? Aí chamaram o Carpini, tocou o telefone do Carpini, como é que ele vai falar não? Aí depois convidaram o Zubeldia, falaram, você tem respaldo e tudo mais. Então, tá insatisfeito com o Zubeldia? Esteja insatisfeito com quem o trouxe também, tá bom? Então, esse é um ponto. Como eu disse, e eu escrevi isso no Twitter, né? Eu, como jornalista, eu como torcedor, eu posso ter qualquer outra opinião, mas eu nunca vou emiti-la, não é o caso, tá? Só para deixar claro, mas eu nunca vou emiti-la como jornalista, que é pedir a cabeça de treinador. Eu não gostaria que ninguém pedisse a minha, não faço mesmo. Porém, contudo, todavia, ele não está isento de críticas, ele não está isento, não é nem de crítica, mas de questionamentos. Eu tenho que ser questionado na coletiva, quando a gente tem a oportunidade. Chegar e falar,
Zubeldia, por que isso não funcionou? Zubeldia, você está satisfeito com o desempenho da equipe até aqui? E tudo isso tem que ser feito. A partir da pré-temporada dos Estados Unidos. Apostou-se, então, estão apostando no Zubeldia. A questão agora é ligar um alerta. Não vou dizer para vocês que o Zubeldia vai cair se empatar com o Velo Clube ou se perder para o Velo Clube, que está fazendo sua primeira viagem da história, né, da história do clube, sua viagem até Brasília. Se perder o clássico para o Palmeiras no Allianz Parque, não tem ali uma ameaça real de que vai mudar o treinador. Mesmo porque também São Paulo nem tem outro nome, não buscou ninguém, enfim, não tem esse olhar para o mercado de treinadores. Isso não está acontecendo nesse movimento. Mas é uma questão de uma preocupação, de uma não evolução de um trabalho até começar a Libertadores, até começar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que o São Paulo entra na terceira fase. Então, assim, vai ter uma análise um pouco mais criteriosa e principalmente quando você não tem jogos como o São Paulo fez contra o Corinthians. Porque o jogo contra o Mirassol foi um jogo que teve um placar elástico, mas foi um placar meio mentiroso, porque o São Paulo sofreu bastante. E tudo isso está sendo analisado. Mas, repito, hoje não é a ideia do presidente Casares fazer uma troca no comando. Você lembra qual foi o último jogo do Carpini? Foi contra o Flamengo? Foi segunda rodada do Brasileiro, né? Mas ele caiu por causa do Novo Horizontino. Sim. Teve um peso muito grande. O desempenho na Libertadores deixou a desejar, mas teve a eliminação para o Novo Horizontino, que teve um peso muito grande, e ele tinha o mesmo aproveitamento que o Zubeldia tem hoje. É importante só voltar um ponto para tentar separar para quem está em casa assistindo a gente. Em casa, no celular, em qualquer lugar. Uma coisa é a opinião. Eu não acho que o Zubeldia tem que sair. Não acho. Acho que o Brasil precisa evoluir e ter uma maturidade. As pessoas falam assim, na Inglaterra hoje trocam técnicos como que troca de cueca, como diz o Klopp. Não é verdade. Na temporada passada caíram 3 técnicos. E no Brasil caíram 28. 22 no ano passado, 28 no ano retrasado. Então não é verdade que a Inglaterra ou a Europa troca de técnico, embora tenha situações específicas, como por exemplo, Portugal, pela primeira vez no século, trocou os 3 técnicos dos times grandes. Mas não é usual. Não é a lógica. Então, eu acho que o Brasil tem que amadurecer nesse sentido. Logo, eu acho que não tem que trocar o Zubeldia. Outra coisa é a informação. O que é que está acontecendo internamente? Tem um processo de avaliação que tem muito a ver com o fato de que o presidente de São Paulo governa pelo Twitter. E assim, você está olhando as redes sociais e falando, olha, agora estão criticando, hein? Nossa, hoje tem uma matéria perguntando se é justo falar fora Zubeldia. Isso é justo, mas onde é que saiu? De onde saiu fora Zubeldia? Saiu de algum lugar, que eu não ouvi, mas alguém ouviu. Sim. Então, aí você vai ver e aí as pessoas estão olhando para o celular. É assim que o dono do Manchester City governa? Não. Se o City tomar 3-0 do Real Madrid hoje, o Guardiola não vai cair amanhã. Mas no Brasil é diferente. E isso, então, são 2 situações diferentes. Uma é opinião. Eu não acho que o Zubeldia tem que cair. Outra é informação. As pessoas nas redes sociais começaram a discutir isso. E no ano passado, quando se discutia, diziam que o Hernan e eu estavam fritando o Zubeldia, o que não era verdade. Pessoal, Campeonato Paulista serve para quê? A crise, né? Preparação que nada, né? O pessoal tem feito estudos aí falando que a campanha de São Paulo é exatamente igual dos últimos 4 anos, quer dizer... Você vê, né, gente, como engana, né? E ainda assim, o Rogério teve problemas, Carpini, né, foi demitido justamente por causa da eliminação do Novo Horizontino, apesar de ter ficado mais alguns jogos, mas aquilo ali pesou muito. E o Novo Horizontino deve ser o adversário de São Paulo nas quartas de final, né? De novo. Então, é se preparar, o que dá pra fazer é se preparar. Se possível, mais opções táticas, né? Uma coisa que pra mim ainda falta no Zubeldia. E, bem, vamos acompanhar. Alguns blogueiros falando que tem risco sim de cair. Notícias falando que não, que ele tá bem respaldado pela diretoria, que a diretoria entende que a equipe vai ter oscilações, mas a gente sabe que o Twitter do Casares pesa mais forte, né? A questão é que nomes você teria como opções de mercado. O Tite estava quase fechando com o Botafogo e ainda não fechou. Quem mais? Né? Vai ser outro técnico estrangeiro? O Crespo está sem emprego. Então fica a questão, né? Tudo bem que a cabeça do Zubeldia, mas quem? Eu sempre coloco essa questão quem, porque não tem muitas opções de mercado, né? Que você crave lá e fala, é esse o cara, né? Então o Guardiola, que era o bola da vez aí, né?
tomou uma virada ontem em casa pro Real Madrid, então, e não tá no melhor momento. Então, assim, futebol faz parte de altos e baixos, e, na minha opinião, por causa da queda técnica, hoje o técnico realmente tem mais poder, ou se não, mais peso no resultado de uma partida, né? Mas falta a qualidade também do banco de reservas, principalmente aqui no Brasil. Então vamos continuar acompanhando também a Justiça de São Paulo. São Paulo está a passos aí de fazer a rescisão contratual com o Santiago. Continua rolando o bafafá do Casemiro, né? Parece que o Flamengo também tem interesse no Casemiro no meio do ano. O Casemiro tem essa ligação com o São Paulo, mas o cara ganha 9 milhões de reais por mês. Então, assim, tem que ligar pro Lucas e os caras e aceitar uma bela de uma redução salarial de se vier pro São Paulo, porque não tem condições de pagar esse salário. O Flamengo sabe que tem um poder aquisitivo melhor, pode pagar salários melhores, mas eu acho que ainda é muito na base de especulação. O que é colocado é que o Manchester United aceita emprestar, aceita pagar parte dos vencimentos. Isso já é um avanço. Mas quanto dos vencimentos? Porque ele ganha muito, demais para os jogadores de futebol, né? Mas tudo bem, fez por merecer. E lá no Manchester as coisas não estão dando certo, né? Só ver o Antony que foi pro Betis aí, tá indo muito bem. Então é isso. Esse é o nome de momento. A gente também lembra que o São Paulo tem lá o pré-acordo com o Thiago Mendes, né? Então, mais 2 na volante, quer dizer, haja volante, né? Se tiver tantas contratações assim, teria que vender pelo menos o Pablo Maia, né? Que também não parece estar no caso de ser um dos primeiros a ser vendido, a não ser que estoure nesse primeiro semestre, mas por enquanto vai se recuperando. E, bem, é isso, né? A expectativa amanhã é a equipe reserva, com a estreia do Wendel. O Wendel vai estar no banco de reservas. Deve jogar o Luciano, pode ser que jogue o Alan Franco. O Alan Franco é titular da gente, não é reserva, porque tá fazendo controle de carga e tal. Mas acho que contra o Palmeiras veremos ele também como titular. Não tem como. A diferença dele pro Sabino é muito grande, principalmente nesse momento que o Sabino não vem bem e o Alan Franco vem voando. E isso vai sobrando até para Arboleda, né? Você vê que o futebol da Arboleda não é o mesmo sem o Alan Franco do lado. Quem diria, né? A Arboleda que sempre foi o número 1 agora. São fases. Fazer o quê? Né? Então é isso. É o São Paulo aí em Brasília, se preparando. Um olho no jogo do Vela, outro olho no jogo do Palmeiras, é claro. E faltando 4 rodadas pro fim da primeira fase do Campeonato Paulista. São Paulo que parece tem bem encaminhado aí. A classificação seria importante uma vitória amanhã. Seria importante um resultado positivo no fim de semana contra o Palmeiras para dar uma aliviada no clima. Mas a gente sabe que esses 2 últimos jogos aí pesam um pouquinho. E tem pesado bastante nas costas do Beldia. A relação torcidas do Zubeldia, time tá meio esquisito esse início do ano. A gente espera que as coisas mudem, né? Com a entrada da Libertadores e tudo mais. A gente espera que as coisas mudem e o torcedor volte a ir mais ao estádio. E, bem, se tiver que sair o Zubeldia, que saia o Zubeldia, e entre outro que venha para agregar. Troca de técnico nunca é bom, mas o resultado é primordial no futebol. Não adianta falar. Quando fala que tá prestigiado é o pior que tem, né? Quer dizer que tá com o pezinho na cova. Mas vamos aguardar. O Zubeldia tem a chance aí de recuperar o São Paulo nas próximas partidas. E o clássico domingo é fundamental, né? Um bom resultado desaquece essa insatisfação com relação ao treinador. Um mau resultado aí bota fogo na panela de pressão. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!